Quem aí gosta de dicas práticas? No vídeo de hoje eu vou falar sobre alimentos que, embora não pareçam, têm um impacto glicêmico positivo na nossa gliceria. Segue a vinheta e fica comigo no vídeo. Alimentos que parece que têm um impacto glicêmico muito grande, mas que na verdade eles não influenciam tanto assim na sua glicemia. Isso não quer dizer que você possa consumir esses alimentos com exagero ou possa deixar de fazer a insulina. Só que diferente dos alimentos que eu fiz no vídeo anterior, esses você não precisa ficar monitorando o dia inteiro e também não vão descompensar tanto a sua glicemia. Claro que se você acertar na contagem de carboidratos e na dose de insulina. E eu vou começar pelo milho, um cereal que, embora seja rico em amido e carboidrato, ele tem uma média absorção. Esse milho que eu tô falando é ou o milho verde ou o milho cozido. Se for um milho industrializado, de caixinha, de latinha ou de sachê, você precisa ficar atento aos ingredientes e à tabela nutricional, porque tem algumas marcas que elas colocam açúcar nesse milho industrializado para regular a acidez desse alimento. Só que como esse amido ele é concentrado em cada grãozinho, a insulina que você fizer vai conseguir cobrir esse alimento e ele vai ser absorvido moderadamente. E é por isso que ele não tem tanto impacto glicêmico, apesar de ser rico em amido e ser um cereal. Marshmallow! Sim, ele parece ser polêmico, mas na verdade é só um mal entendido. Porque a gente costuma pensar que o marshmallow ele é açúcar puro. Só que na verdade não, a base do marshmallow é gelatina. A geleia de mocotó ou a gelatina mesmo, aquela mesma sem cor ou aquela colorida que a gente come. E é por isso que ele não tem tanto impacto quanto se imagina. Eu tô falando do marshmallow tipo fine, não é aquele marshmallow de acampamento que a gente assa lá na fogueira. Eu tô falando do torção, acho que é assim que chama, aquele recheado da fine, sabe, tipo da fine. Para vocês terem uma noção, na tabela nutricional desse marshmallow da fine, de sabor morango, 3,5 unidades, que a gente pode considerar que sejam 4, equivalem a 20 gramas, uma porção de 20 gramas, e tem 16 gramas de carboidratos, o que equivale a uma maçã ou a uma barrinha de cereal. E nesse caso também, claro que a gente considera outras coisas. A saciedade, precisa considerar os nutrientes. Você não vai comer 4 marshmallows como pós-treino, por exemplo. Aí é preferível sim você comer a maçã. Macarrão com jaque. Esse é um alimento que ele tem viralizado assim no meio da comunidade diabética. Todo mundo fala desse macarrão. Eu confesso que eu nunca comi, mas eu acho que vale experimentar. Para mim ele lembra muito o arroz de couve-flor, que é um outro alimento que é bastante comum aí no meio diabético, porque ele é uma opção de arroz que é feita de vegetal, assim como o konjac, e assim, desconsiderando o molho que a gente põe nesse macarrão, ele é zero carne, né? Ele não tem carboidratos, então o impacto dele na glicemia é zero, exatamente zero, desde que a gente considere somente o macarrão sem o molho. O que eu ouço muito falar desse
desse konjac é que ele é bem parecido com o macarrão comum, o macarrão normal de farinha, de sêmola, sei lá o que a gente come. O macarrão, ele já é, o comum, ele já é problemático por si só, porque ele é de lentíssima absorção, ele é rico em carboidrato, muito pobre em fibras e outros nutrientes, e então, além de ele impactar muito na sua glicemia, ele não te dá saciedade, dá uma saciedade na hora, mas depois ali de 2 horas ou menos, você vai estar com fome de novo. Então surge esse konjac, que é um macarrão feito à base de vegetais, e é por isso que ele não tem nada de impacto, ele não tem carboidrato. E o pessoal fala que é gostoso, só que precisa ser muito bem feito, né? Tem que saber fazer para ficar gostoso. E ele é muito caro, então precisa balancear bem, ver aí se realmente é uma troca que vale a pena. Para mim, ele é uma outra versão do arroz de couve-flor, sabe? Eu acho que eu comeria ele naqueles dias, sabe? Quando você tá com a glicemia descompensada, ou as suas cetonas estão muito altas, ou você só não tá afim de ficar se furando milhões de vezes fazendo teste de glicemia e insulina, e aí você quer comer uma coisa que não precisa pensar muito para comer, porque a gente faz isso, quem tem diabetes precisa pensar em tudo que vai comer e em outras coisas que não tem a ver com alimentação, e você sabe que você tá num dia que precisa fazer isso. Banana! A banana, ela é meio polêmica, mas eu trouxe ela aqui porque ela é um alimento excelente para corrigir hipoglicemia. Ou então, quando você sabe que você está entrando em hipo, você sabe que a sua glicemia está baixando, mas ainda não está em hipo. E aí, o que você faz? Come banana. Porque a banana, ela é um alimento de rápida absorção, é rica em carboidratos e ela tem a quantidade de carboidratos ideal para corrigir uma hipoglicemia mais leve. Porque às vezes a gente precisa que a nossa glicemia esteja um pouquinho mais alta, assim, não alta, dentro do alvo, mas um pouco mais próxima do limite máximo desse alvo. Por exemplo, quando a gente vai praticar atividades aeróbicas, que são atividades que gastam bastante energia e baixam muito rápido a nossa glicemia. Então você pode utilizar a banana como pós-treino, por exemplo, quando você precisa levantar um pouquinho a sua glicemia para poder fazer esses exercícios. Ela é um alimento ótimo porque é um alimento que não é enjoativo, ela é versátil, você pode fazer várias receitas com ela. E ela tem essa quantidade ideal de carboidrato que você precisa, tanto para corrigir a hipo, quanto para gastar essa glicemia da banana que você consumiu fazendo exercícios. As frutas precisam ser consumidas com moderação, porque elas têm açúcar. Então elas têm esse impacto que pode ser negativo para a glicemia. Por outro lado, elas têm fibras e outros nutrientes que são bastante importantes para nossa saúde de maneira geral. Só que aqui eu trago duas frutas que são bem interessantes para quem tem diabetes, porque elas têm menos quantidade de açúcar e por isso elas vão ter um impacto glicêmico menor, que é a graviola e o pêssego. Essas duas frutas costumam ser amigas de quem tem diabetes tipo 1 por conta de terem menos carboidrato. Ainda mais se elas estiverem geladinhas, né, gente? É uma delícia. Só que frutas é sempre preferível você comer ela in natura
e, se possível, com a casca. Claro que a graviola você não vai comer com casca, mas o pêssego, por exemplo, é uma fruta que a gente pode comer com a casca, e é na casca que se concentra a maior quantidade de fibras, e é por isso que é interessante sempre comer a fruta com a casca quando possível. E sempre melhor também comer a fruta do que beber o suco. O coco, assim como qualquer fruta, o coco ele também é melhor ser consumido in natura. Diferente dos sucos, a água de coco a gente não perde nutrientes por tomá-las sozinha. Só que é melhor comer a fruta por conta de os nutrientes estarem presentes na carne da fruta. Além disso, a água de coco ela tem um alto poder hidratante, alto mesmo, bem alto, assim, ela repõe a hidratação do seu corpo e outros nutrientes. É quase como se você estivesse bebendo um isotônico. A água de coco ela é um isotônico natural. E é melhor porque ela vai ter menos açúcar do que um isotônico mesmo, que é adicionado açúcar, mesmo que seja em menos quantidade, mas tem açúcar. E a água de coco não. Ela até tem, mas é bem pouquinho. E menos do que a fruta em si. Aqui lembrando que eu estou falando da fruta e da água de coco, tanto a natural quanto a industrializada. Geralmente eles não adicionam nada na industrializada, somente algum conservante ali, mas eles não adicionam açúcar, nada disso. Só que é sempre bom ficar de olho nos ingredientes e na tabela nutricional, para caso ocorrer de eles adicionarem alguma coisa. Quando o coco está no formato do leite de coco ou do coco ralado, que são normalmente adicionados a outras receitas, aí nesse caso é sempre melhor você considerar a quantidade de carboidratos num total, ou seja, na receita, do que considerar cada ingrediente que está ali. Por exemplo, de uma receita de beijinho, que a gente tem o coco ralado ali, você vai ter disponível a informação nutricional do beijinho, e não, você não vai ter que ficar separando o leite condensado, o coco ralado, não sei o que lá, você não vai separar cada um deles para fazer a contagem de carboidrato. Considere a receita como um todo. A mesma coisa o leite de coco. Lembrando que todos estes são alimentos que não impactam negativamente na glicemia, desde que consumidos com equilíbrio e sem exagero. Você consumi-los não significa que você não precise fazer contagem de carboidratos e fazer a insulina, fazer o tratamento certinho. São somente alimentos que você vai ter menos trabalho para gerenciar do que outros alimentos que a gente consome normalmente no nosso dia a dia. Isso não te priva de fazer a insulina e fazer o seu acompanhamento glicêmico de maneira habitual. Não existe alimento proibido para quem tem diabetes tipo 1, para quem faz contagem de carboidrato, para quem faz controle glicêmico. Não existe. Mas existe essa liberdade alimentar que você precisa conquistar, assim como todo o restante do seu tratamento. São conquistas que você vai fazendo, você vai aprendendo como lidar com isso no dia a dia, como substituir os alimentos, como planejar cada coisa que você vai comer. Você vai conquistando essa liberdade. Você entendendo como é que o seu corpo funciona, como é que esses alimentos funcionam dentro do seu corpo e do seu controle, você tem maior liberdade de escolha, de decisão, você consegue conviver melhor e acertar melhor as contas aí na contagem de carboidrato, nas doses de insulina, você vive melhor. E aí, quais outros alimentos você colocaria nessa lista? E por quê? Antes de sair do vídeo,
Responde nos comentários aqui embaixo. Tchau, até o próximo vídeo.